Organizadores da Copa em Manaus vêm à Assembleia debater as estratégias que serão adotadas no Mundial. Omar Aziz anuncia a saída do governo do próximo dia 4 e confirma a segunda votação da PEC, que prorroga a Zona Franca para o final de abril. TCE entrega na Assembleia relatório anual com a prestação de contas do órgão. E ainda, deputado Sidney Leite envia proposta ao Executivo que pede ticket alimentação para profissionais da área de educação. Adjuto Afonso apresenta indicação ao governo para a criação do Bolsa Enchente. A audiência pública em Rio Preto da Eva trata dos prejuízos à agricultura familiar por conta da falta de estrutura dos ramais. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa reuniu os principais órgãos do Estado e município que trabalham na organização da Copa do Mundo de 2014 em Manaus. Na ocasião, foram discutidos o planejamento das atividades e a logística dos jogos que serão realizados na capital. A autoria dos debates foi do presidente da Casa, deputado Josué Neto. O objetivo foi apresentar à população ações de mobilidade, transporte, saúde, segurança e comunicação que serão desenvolvidas por órgãos públicos e entidades privadas durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Os parlamentares estaduais, no exercício da fiscalização das ações do Executivo, também tiveram a oportunidade de questionar e dar sugestões sobre a condução da organização de Manaus para receber um dos maiores eventos esportivos do mundo. Para a audiência pública foram convidadas 51 instituições, sendo 23 do Governo do Estado, 10 da Prefeitura de Manaus, 5 do Governo Federal, 3 prefeituras da região metropolitana de Manaus e 10 entidades da iniciativa privada. O coordenador da unidade gestora da Copa, Miguel Capobiango, traçou um panorama sobre o funcionamento da Arena da Amazônia e restrições ao entorno do estádio da Copa. Na opinião do coordenador, a organização precisa ser impecável para que as oportunidades que nascem do evento sejam bem aproveitadas. O evento Copa do Mundo é um evento que abre uma janela de oportunidades para a cidade, tanto em termos de visibilidade como atração de pessoas que virão fazer turismo na região. A Amazônia, de uma forma geral, ela exerce um fascínio muito grande no mundo inteiro, especialmente na Europa, que não tem uma conexão regular aérea ainda, terá a partir agora de junho, a partir da Copa do Mundo. E a nossa importância de participar desse momento e aproveitando todas as oportunidades de visibilidade que a Copa pode nos oferecer, é exatamente potencializar essas oportunidades que se abrirão para a cidade, tanto em termos de turismo como em novos negócios. Já o secretário de Planejamento do Estado destacou as oportunidades que o Amazonas oferece para turistas e investidores. Nós temos nas nossas questões culturais, nós temos a culinária que a gente pode mostrar, nós temos também a possibilidade de alavancar os nossos negócios, porque nós também estaremos mostrando a Zona Franca, nós teremos a oportunidade de estar mostrando as nossas indústrias. Quer dizer, há uma série de coisas, séries de eventos acontecendo e que acontecerão após o evento Copa. Quer dizer, como legado da Copa, nós teremos uma série de atividades que já estão sendo agendadas com as embaixadas dos países que irão jogar aqui e inclusive dos que não irão jogar, como por exemplo a Alemanha, o Canadá, outros países que inclusive aproveitando o fator Copa do Mundo para que a gente possa transformar isso, né, num legado de negócios, na grande experiência que vai ser viver num evento de grande complexidade e colocar também o Amazonas na rota dos grandes eventos internacionais que depois da Copa com certeza virão outros. Da alçada municipal, o presidente da Manaus Cult falou sobre as ações da prefeitura para renovar o urbanismo das principais vias da cidade como forma de tornar Manaus mais cidadã, tanto para quem mora aqui quanto para quem vem de fora. O recapeamento, a parte das calçadas, a sinalização turística, a sinalização de trânsito, a iluminação pública são pontos importantes. E até dia 30 de maio, teremos concluído toda a parte de pavimentação, bem como as calçadas também já estarão prontas nesse perímetro. Um outro ponto muito importante foi a recuperação dos cartões postais da cidade. Inauguramos no aniversário da cidade de Manaus, o Mercado Adolfo Lisboa, de presente de Natal para a cidade, a segunda etapa da Ponta Negra, e no ano de 2014 todas as ações se voltaram para a revitalização do centro da cidade.
Para o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, a realização da Copa é a oportunidade para fazer com que o Estado efetive o potencial turístico e desenvolva uma alternativa econômica viável ao polo industrial de Manaus. Com a exposição de Manaus na mídia internacional, para mais de 2 bilhões de pessoas que assistem aos Jogos da Copa do Mundo, com certeza haverá consequências econômicas altamente positivas para os setores como o esporte e o turismo. A qualidade do nosso complexo esportivo, aliada ao imenso potencial de belezas naturais do nosso estado, podem transformar Manaus numa estação intermediária para esses eventos. Vamos aguardar os Jogos da Copa do Mundo e viver com alegria e a esperança esse momento único para a nossa cidade e o nosso estado. A Assembleia Legislativa disponibilizou à UGP Copa toda a estrutura necessária para atendimento ao evento. Além disso, as 750 vagas de estacionamento do Parlamento estarão cedidas para atendimento principalmente a pessoas com deficiência, idosos e obesos. Dessa forma, a Casa contribui com a programação de mobilidade urbana do entorno da Arena da Amazônia. O presidente do Tribunal de Contas do Estado entregou na Assembleia nesta terça-feira o relatório anual com a prestação de contas do órgão. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Josué Filho, entregou a prestação de contas do órgão referente ao ano de 2013. O presidente do TCE explicou os motivos para ter efetuado a entrega pessoalmente na sede da ALEAN. Eu quis foi dar uma distinção a mim mesmo, na condição de ex-parlamentar e ex-presidente, de me quedar diante da Assembleia como presidente do tribunal, mesmo meu filho presidindo o parlamento. Acho que mandar pelo protocolo não teria o mesmo simbolismo, não é? Então o tribunal entrega à Assembleia uma semana antes todas as suas receitas e despesas e relatório do ano fiscal de 2013. Dia 26, será a vez do Ministério Público do Estado apresentar o relatório anual de atividades. O prazo final para os órgãos é até o dia 31 de março. Baseando-se em informações do site da Transparência, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, voltou a afirmar que há irregularidades nas contas do Poder Executivo. O assunto foi tratado em plenário. Ao fazer um levantamento dos gastos do Executivo, o deputado Marcelo Ramos disse ter constatado que desde 2009 o Poder Executivo tem acumulado déficit na execução orçamentária. Segundo o levantamento baseado no site de transparência do Governo do Estado, o parlamentar informou que em 2010 o Estado empenhou 9,39 bilhões de reais e pagou 8,64 bilhões. Em 2011, o governo empenhou 9,70 bilhões e pagou 9 bilhões. Em 2012, Ramos disse que o governo empenhou 11,10 bilhões e pagou 10,30 bilhões de reais. Em 2013, o fechamento das contas públicas voltou a se desequilibrar, resultando no empenho de 983 milhões de reais. O parlamentar cobrou em plenário transparência e controle social na elaboração e execução orçamentária. O Estado gasta mais do que arrecada. Ano passado, o ICMS arrecadou 1 bilhão a mais do que previsto. E eles ainda conseguiram gastar 1 bilhão a mais do que o arrecadado. Então há um absoluto descontrole das contas públicas, muito cargo comissionado, muita compra superfaturada, muito desvio de prioridade na execução do que é necessário pelo governo do Estado, e o povo paga essa conta. Ou porque as obras são paralisadas, e se você quiser comprovar isso, só ir lá na AM70, na duplicação que está parada, na UEA que está parada. Todas as grandes obras do Estado estão paradas por um motivo simples: o Estado gasta mais do que arrecada e agora não tem dinheiro para pagar fornecedores. Em a parte, os deputados estaduais Washington Regis e Marco Antônio Chico Preto também se pronunciaram sobre o assunto. Regis acredita que o governador Omar Aziz vai prestar esclarecimentos às justificativas devidas. Já Chico Preto reiterou que o portal da Transparência do Executivo possui informações divergentes. O orçamento do Estado passa pelo crivo da Assembleia Legislativa do Amazonas, que também vota o plano plurianual com metas de governo.
Na manhã desta terça-feira, o deputado Sidney Leite encaminhou ao governo do estado um requerimento que pede a concessão de vale alimentação aos trabalhadores da educação da rede estadual de ensino. O documento também foi encaminhado ao sindicato da categoria. O requerimento de autoria do presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, entregue ao governador do estado, Omar Aziz, foi encaminhado por meio da mesa diretora da Casa. O documento solicita o pagamento de vale alimentação no valor de R$ 220 mensais aos trabalhadores da rede estadual de ensino, aproximadamente 30 mil pessoas. Uma cópia do documento também foi entregue ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, CTAM, Marcos Libório. O presidente lembrou que o benefício é uma reivindicação antiga da categoria. Isso é uma luta antiga dos trabalhadores da educação que não começou hoje, né, e que nós conseguimos avançar nessa pauta. Nós sabemos que existem outras pautas que precisam ser discutidas, que nós precisamos avançar, mas essa era uma das pautas que nós já vínhamos discutindo desde o ano passado, levando esse benefício a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação do estado do Amazonas. O sindicato hoje tem 34 anos de luta e de história e que nós conseguimos alcançar, né, os frutos dessas lutas, e que agora está se concretizando através de mais uma vantagem, de mais um benefício para a nossa categoria. O deputado Sidney Leite destacou a valorização da categoria, como a revisão do plano de cargos, carreira e remuneração. Segundo o parlamentar, o requerimento foi bem recebido pelo governo. Nós conversamos com a SEDUC, a proposta foi muito bem recebida. A informação que eu tive na SEDUC é que há condições orçamentárias, né? Agora, uma coisa é o orçamento, outra coisa é o financeiro, mas nós entendemos que é possível nós viabilizarmos ainda esse ano o Vale Alimentação para todos os trabalhadores da educação. Dos 30 mil trabalhadores da rede estadual de educação, 21 mil atuam em Manaus. Governador Omar Aziz anuncia a saída de governo para concorrer à vaga de senador pelo Amazonas. O anúncio foi feito durante a inauguração da nova estrutura do Hospital Universitário Francisca Mendes. Omar Aziz declarou na manhã desta terça-feira que renunciará ao cargo de governador do estado no próximo dia 4, para se candidatar à vaga de senador pelo Amazonas nas eleições deste ano. O anúncio foi feito durante a solenidade de inauguração da nova estrutura do Hospital Francisca Mendes. Saio dia 4. Dia 4 eu entrego o cargo ao governo, passo a faixa ao meu vice-governador José Melo. A minha etapa no governo, 4 anos, foram cumpridas. O processo político mostra que eu tenho que trabalhar ainda muito mais pelo estado do Amazonas e só posso trabalhar com o mandato. Sem o mandato eu ficaria muito difícil ajudar o povo amazonense. E eu espero, com o acúmulo de experiência que eu tive como governador, sabendo o que eu posso contribuir, eu estarei contribuindo no Senado Federal. O político diz que sai do governo com a certeza de dever cumprido, uma vez que todos os seus compromissos de campanha foram viabilizados. Omar afirmou ainda que deixa o cargo para o seu sucessor, José Melo, com diversas obras prontas para serem inauguradas e outras para serem concluídas. Antes de deixar o cargo, Omar ainda cumpre com uma agenda extensa de inaugurações até a próxima semana. Uma delas é o lançamento do programa Ronda no Bairro, no município de Coari, e a inauguração do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos, no município de Rio Preto da Eva. E o governador do estado também anunciou que mantém articulações políticas para garantir a votação em segundo turno da PEC que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos. Uma conversa por telefone entre Omar Aziz e o presidente da Câmara Federal, Henrique Alves, deve colocar o projeto de lei de volta à pauta após o período da Semana Santa. Omar Aziz declarou que após votação em primeiro turno da proposta que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, as articulações políticas continuaram para garantir a segunda votação. O chefe do executivo disse que todos os esforços são válidos na tentativa de manter o modelo econômico de pé. Uma conversa por telefone entre Omar Aziz e o presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, deve garantir a votação da PEC em segundo turno no final do mês de abril. O presidente Henrique Alves me falou na sexta-feira passada, eu falei ao telefone, liguei para agradecer o empenho que ele demonstrou. Ele foi muito importante em colocar em pauta para a gente votar. E ele me disse que depois da Semana Santa, votaria o segundo turno. Mas o Congresso
aquilo que vocês conhecem. Você diz uma coisa hoje e amanhã pode não acontecer. Omar afirmou ainda acreditar que a votação em segundo turno será mais fácil, tendo em vista que os gargalos com a lei de informática e as áreas de livre comércio também são questões simples de resolver e serão votadas naturalmente. Segundo turno, resolvendo a questão da lei de informática, que não é difícil ser resolvido, e resolvendo a área de livre comércio, que também não é difícil, será votado naturalmente com um acordo de liderança. Chegando ao Senado, depois de passar pela Câmara, também não vejo dificuldade no Senado ser votado a prorrogação por mais 50 anos da Zona Franca de Manaus. Na opinião do governador, a aprovação pela maioria absoluta na votação em primeiro turno é a prova de que não há mais resistências no Congresso quanto à prorrogação. Para facilitar o acesso à justiça eleitoral e evitar as filas na hora de regularizar o título de eleitor, o TRE ampliou o número de postos de atendimento. Mais informações com a repórter Priscila Sena. Além da central localizada no Aleixo, o TRE também irá disponibilizar para a população outros 4 pontos de atendimento na capital. Os novos postos serão o Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, Centro Madalena Arcedal, no Santo Antônio, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na cidade Nova 2, e Centro Educacional Elisabessa Freire, no bairro Jorge Teixeira. O TRE informou que em todos os postos de atendimento, o cidadão poderá solicitar a primeira e segunda via do título, além da transferência de domicílio eleitoral, de segunda a sexta-feira, de 7 às 13 horas. Para quem pretende solicitar a primeira via do título, serão necessários comprovantes de residência, que podem ser contas de água, luz ou telefone, e um documento pessoal, como RG, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou CNH. O prazo para a regularização do título é até o dia 7 de maio, e para quem pretende solicitar a segunda via do documento, o prazo vai até dia 25 de setembro. Priscila Sena, para o Alean Notícias. E você vai ver a seguir. Deputada Adjuta Afonso apresenta indicação ao Executivo para a criação do Bolsa Enchente e mais. Wilson Lisboa critica a apreensão de carne de jacaré no Rio Solimões. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A falta de estrutura dos ramais em Rio Preto da Eva tem ocasionado prejuízos à agricultura familiar. Uma audiência pública realizada na cidade pelos deputados Tony Medeiros e Chico Preto debateu a questão. Morar na zona rural é desfrutar de tranquilidade e uma vida simples em harmonia com a natureza. Porém, por causa da falta de infraestrutura para muitos moradores, isso tem se tornado um pesadelo. Comunitários da Zona Franca 6, no município de Rio Preto da Eva, estão ilhados por causa das condições das vias e com a chegada das chuvas, toda essa situação se agrava. De acordo com o produtor rural Sebastião Siqueira, da Zona Franca 6, as zonas foram abertas pela Suframa para o desenvolvimento comercial rural e abastecimento aos municípios. Em Rio Preto da Eva, faz parte do Distrito Rural da Zona Franca de Manaus e, portanto, deveria receber incentivos em infraestrutura para melhor funcionamento, o que, segundo ele, nunca foi dado. Nós pleiteamos nesta reunião que se leve às autoridades as nossas necessidades prementes, que são o reparo, né, das vias de trafegabilidade
e as condições necessárias para que as famílias rurais permaneçam no campo produzindo alimentos. Para tentar solucionar o problema de infraestrutura na cidade, os deputados Chico Preto e Tony Medeiros realizaram uma audiência pública com a presença de autoridades de vários órgãos estadual, municipal e federal, juntamente com os agricultores. Para o deputado Luiz Castro, já são 35 anos de omissão da Superintendência da Zona Franca de Manaus em relação ao setor primário. De acordo com o parlamentar, o momento é de resgatar a dívida histórica da Suframa quanto aos distritos rurais do estado. Está mais do que na hora de começar a resgatar essa dívida histórica. E nós vamos fazer isso com o Ministério Público Federal, com pressões diretas e constrangendo, inclusive, o governo federal a cumprir o seu dever. O deputado Tony Medeiros disse que o povo foi abandonado à própria sorte, em um clima desfavorável, com chuvas sem conseguir escoar a produção e tendo os filhos fora da escola, porque os ônibus não conseguem trafegar pela via. O parlamentar disse ainda que é preciso fazer os direitos constitucionais chegar ao setor primário, especialmente nas vias das zonas francas. É por isso que nós estamos hoje aqui, no Rio Preto da Eva, tratando dessas questões nessa audiência pública que nós fazemos com os produtores rurais em busca de soluções. Para o deputado Chico Preto, o município de Rio Preto da Eva precisa de um plano estratégico. Falta para o Rio Preto da Eva um projeto estratégico de médio e longo prazo para que o Rio Preto se torne, para Manaus, um grande celeiro produtor de alimento. A realidade é que em Manaus muitas pessoas ainda compram peixe que vem de Roraima e de Rondônia. E o Rio Preto, assim como outros municípios, tem plenas condições de ser aquele celeiro produtor não só de peixe, mas de outros alimentos que venham a ser consumidos na cidade de Manaus e o excedente venha a ser consumido Brasil afora. Para isso, nós precisamos ter um projeto. O prefeito do município, Luiz Ricardo de Moura Chagas, sabe da situação que se encontra as vias na cidade e elogiou a iniciativa dos parlamentares em ouvir os problemas dos agricultores e levar ao conhecimento dos órgãos competentes. Quero parabenizar até uma iniciativa dessa da Assembleia Legislativa, através dos deputados que hoje estão aqui, por esse incentivo de a gente reunir os produtores junto com o poder público municipal. Desde quando nós começamos a nossa administração, a gente que já estou aqui nesse município há mais de 20 anos, a gente conhece a problemática. E eu digo sempre que o maior problema se chama acesso, ramal. O dia que nós melhorarmos esse acesso, nós podemos melhorar também a questão de transporte, de escoamento de produção, de saúde, de educação. Deputado Wilson Lisboa critica a apreensão de carne de jacaré no Rio Solimões. O parlamentar defende o desenvolvimento de um novo modelo econômico para o estado, onde os recursos naturais do Amazonas possam gerar renda para o interior. A partir de uma notícia divulgada em um portal de notícias sobre a apreensão de 7 toneladas de carne de jacaré no Rio Solimões, o deputado pelo PCdoB, Wilson Lisboa, se pronunciou na tribuna da Assembleia Legislativa. Nós não podemos apreender carne de jacaré, porque esse movimento de pesca ilegal representa o quê? Representa, não é a falência do estado do Amazonas, porque está apreendendo 7 toneladas de jacaré, não. Representa menos dinheiro para aqueles que realmente poderiam ser beneficiados desde que esse estado tivesse política pública para se manejar o jacaré. De acordo com o parlamentar, apesar do cumprimento da lei, ações como essas não trazem contribuições para a economia. O parlamentar defende a criação de um novo modelo econômico como alternativa além da Zona Franca de Manaus. A floresta bem utilizada, ela rende 1 bilhão de vezes mais recursos do que a Zona Franca de Manaus. Mas, infelizmente, nós só temos olhos para as fábricas de computadores, de televisão. Quando que nós vamos fazer o nosso caboclinho lá, utilizar a floresta racional e ganhar dinheiro com a marca mais conhecida do mundo? Mais conhecida do que a própria Coca-Cola, é a Amazônia. Mas o amazônida não tem direito de usufruí-la, porque tudo é proibido. Inclusive,
matar jacaré para o sustento da sua família. Após realizar a visita aos municípios da Calha do Purus, o deputado Adilto Afonso levou ao plenário da Assembleia um relato das dificuldades enfrentadas por conta da cheia. O parlamentar apresentou uma indicação ao governo solicitando a criação do Bolsa Enchente. Durante o pronunciamento realizado na Leã, o deputado Adilto Afonso mostrou aos parlamentares os problemas decorrentes da cheia do rio Purus. Adilto esteve nos municípios de Lábrea, Boca do Acre e Pauini, onde encontrou uma situação de calamidade. Para minimizar o sofrimento da população, o parlamentar irá fazer um requerimento ao governo do estado para que o executivo ofereça auxílio financeiro às famílias afetadas. O objetivo é fazer com que a economia dos municípios volte a se aquecer e que os moradores possam reconstruir o que perderam. O governo do estado tem estendido a sua mão através da Defesa Civil, com cestas básicas, com medicamento, kit de medicamento e até com recursos. Mas eu hoje fiz um requerimento pedindo ao governo do estado que também crie aquele auxílio Bolsa Enchente, que é um cartão que o governo concedeu há 2 a 3 anos atrás, e é um valor que vai direto para a mão desse fragelado, digamos assim, e que ele possa hoje comprar os seus mantimentos. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, apoiou o pronunciamento. José Ricardo defende o aumento de investimentos para que a Defesa Civil possa ampliar as ações realizadas. A Defesa Civil não tem veículos aquáticos, que seriam lanchas, não tem helicóptero, não tem um avião, precisa ter essa estrutura. O Amazonas é um estado muito grande, tem as distâncias, tem essa questão dos rios. E como é que a Defesa Civil vai trabalhar se não tem recurso? Então eu tenho uma PEC, uma proposta que na Constituição tenha a definição de um percentual no orçamento do Estado destinado às ações de prevenção de catástrofes e fortalecimento da Defesa Civil. E o deputado José Ricardo, que visitou os municípios de Japurá, Maraã e Uarini, também relatou em plenário os problemas encontrados em escolas e hospitais públicos. Nos 3 municípios visitados, o deputado pelo PT, José Ricardo, verificou como estão os serviços de educação e saúde, de responsabilidade do governo do estado. Nas cidades de Japurá, Maraã e Uarini, o deputado verificou a situação de escolas estaduais. Segundo o parlamentar, foi constatado falhas na infraestrutura dos prédios, nas ligações hidráulicas e falta de trabalhadores, como professores e merendeiras. Ainda de acordo com José Ricardo, a estrutura física dos hospitais é precária. Encontrei hospitais, que é o caso de Japurá, o hospital está sendo construído há 20 anos e o hospital atual é uma estrutura de madeira precária, velha, sem condições, equipamentos defasados. A gente vê, por exemplo, no município de Maraã e também o Arini, a falta de funcionários. Aliás, todos os hospitais, poucos funcionários, equipamentos sucateados, precisando de fazer reformas e precisando de concurso público, para poder suprir nas várias áreas do atendimento. E na área da educação é muito semelhante porque você tem muitas escolas que precisariam fazer reformas. Teria que reformar tudo, desde o telhado, a parte elétrica, etc. E a parte funcional, em termos de funcionários. Também precisa ter concurso público. Para tentar solucionar os problemas, o parlamentar enviou o relatório para as secretarias estaduais de Educação e Saúde, informando as falhas encontradas. Além disso, o deputado vai fazer a denúncia também no Ministério Público do Estado. O deputado Chico Preto manifestou hoje apoio à greve dos servidores da SUFRAMA, que recusaram uma proposta do governo federal. Os trabalhos no órgão já estão paralisados há 34 dias. Desde o dia 18 de fevereiro, os servidores da SUFRAMA iniciaram um movimento grevista, reivindicando melhorias no plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Após mais de um mês de paralisação, o governo federal propôs ao movimento a criação de um grupo de trabalho que teria 210 dias para estudar uma proposta de melhoria na carreira dos servidores. Porém, o movimento recusou a proposta, por não apresentar nenhuma solução concreta para as reivindicações da categoria. O deputado Marco Antônio Chico Preto, que já realizou na Assembleia Legislativa uma audiência pública que discutiu o assunto, segue se manifestando em apoio a estes trabalhadores. Para que você tenha uma noção, um auxiliar de serviços gerais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas ganha a mesma coisa que um técnico de nível superior da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então tem alguma coisa errada nessa relação do governo federal com pessoas que ocupam os mesmos cargos ou até cargos com uma responsabilidade maior, que é exatamente esse caso flagrante. Então a greve ela tem uma motivação justa, mas também é justo que o governo federal e a classe política no Amazonas se movimente não só
para prorrogar a Zona Franca, que é algo fundamental para a economia, mas que nós tenhamos preocupações e um olhar de lupa para essa questão. O parlamentar questiona a pouca atenção dada pelo governo federal à instituição. Segundo Chico Preto, um órgão responsável por administrar um modelo econômico de sucesso não pode conviver com a falta de investimentos. Com a atual greve da Suframa, 40 mil toneladas de produtos encontram-se retidos pela falta de vistoria. O segmento da indústria calcula que os prejuízos chegam a 300 milhões de reais por dia. Servidores administrativos do Estado têm nova reunião em Comissão de Gestão e Serviços Públicos para debater o retorno da gratificação por atividade técnica, descontada há mais de 10 anos na folha de pagamento. A reunião foi para que a Secretaria de Estado de Administração, SEAD, apresentasse um levantamento do montante descontado desde 2000 sobre a gratificação de atividade técnica dos servidores administrativos do Estado. No levantamento, a SEAD apurou que ao longo dos mais de 10 anos foram descontados quase 57 milhões da folha de pagamento dos trabalhadores. O deputado estadual Luiz Castro, que acompanhou a reunião, propõe que o governo devolva essa verba. O governo tem que reconhecer a dívida e pagar, ainda que parcele esse pagamento em 2, 3, 4, 5 vezes, mas devolver aquilo que tomou indevidamente do servidor público estadual. Os servidores alegam que os 11% incidentes nos contra-cheques são indevidos, uma vez que a Procuradoria-Geral do Estado, em 2006, já havia dado parecer contrário aos descontos. Então agora, com a sensibilidade do governo, da SEAD, da PGE, enfim, de todas as instituições, e por que não dizer também com a batalha deste sindicato, que persistiu e que correu atrás, nós estamos agora tentando resolver esse problema, fazendo a devolução para o servidor público. Foi criado a nossa gata, né, o Amazon Prev, ele era descontado sobre o montante. E de um ano ou 2 anos para cá, que teve uma redução. Por que eles não pegam esse dinheiro que eles descontaram da Amazon Prev, né, e jogam no nosso vencimento para a gente levar para a aposentadoria? Uma vez apresentado o montante, a Comissão de Gestão Pública da Casa busca agora se reunir com o Estado para definir a devolução dos valores. O próximo passo será reunir com o governo através da Cefaz, da Casa Civil, da Amazon Prev, para que nós possamos ouvir do governo de forma clara a partir de quando e em quantas parcelas o governo do Estado do Amazonas, que já reconheceu o desconto indevido, pretende devolver isso aos seus servidores. O deputado Chico Preto disse ainda que a Comissão de Gestão Pública vai fazer um outro levantamento para confirmar se os valores apresentados estão coerentes com os divulgados pela SEAD. E confira agora o nosso resumo de notícias. Durante a sessão plenária desta terça-feira, o deputado Francisco Souza destacou a inauguração da sede municipal do Partido Social Cristão, PSC, em Novo Airão. O parlamentar, que é presidente regional do partido, ressaltou que a sigla tem tido uma boa procura de filiação no Amazonas. O PSC está no estado, nos 62 municípios consolidados, e Novo Airão vem para exemplificar, para estimular e fazer referência até a nível nacional. Deputado Luiz Castro informou que entrou com uma representação no Ministério Público Estadual, solicitando investigação sobre acusações proferidas contra ele pelo corregedor da Assembleia, deputado Ricardo Nicolau, durante uma sessão ordinária da Casa. Deputado Cabo Maciel solicitou da direção da empresa Norte Operadora Vivo a implantação de uma torre de telefonia móvel para atender as comunidades de Bela Vista e da região do Arapapá. O parlamentar afirmou que os agricultores precisam do serviço para a comercialização dos produtos. Na próxima quinta-feira deverá entrar em vigor, no Estado, a Lei do Material Escolar, de autoria do deputado Marcos Rota, que, entre outros pontos, desobriga pais a adquirirem o material didático do ano inteiro no início de cada período letivo. A multa para os estabelecimentos que descumprirem a lei poderá chegar a R$300 mil. E a escolha dos 24 alunos que irão participar do programa Parlamento Jovem 2014 ocorrerá em 12 escolas da capital e 12 do interior do estado. 5 alunos já foram escolhidos e o próximo município a ser visitado para a seleção de mais um estudante será Manacapuru. E veja agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje.
A audiência debate com organizadores sobre o planejamento da Copa em Manaus. Governador Omar Aziz anuncia a saída do Executivo e confirma a segunda votação da PEC que prorroga a Zona Franca para o final de abril. E ainda, em Rio Preto da Eva, a audiência debate sobre a falta de estrutura dos ramais. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alena. Uma ótima noite para você e até amanhã.